Bom dia, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa de desporto da Rádio Transforma. Se ainda não o fizeram, voltamos a apelar à vossa compreensão. Subscrevam o canal no YouTube da Rádio Transforma. É uma coisa simples de fazer e ajuda-nos na rádio. E sigam-nos também nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram. O campeonato da Liga Bwin continuou e desta vez não houve surpresas. Os 4 primeiros candidatos ganharam os seus jogos e tudo se mantém na mesma. A jornada iniciou-se com o Benfica-Famalicão. O Benfica faz um jogo mediano, um jogo, embora seguro, porque o Famalicão quase ou nada criou na sua baliza. E o Benfica acaba por ganhar, dada a sagacidade e o sentido do golo de Gonçalo Ramos. Este jogo teve a arbitragem de Soares Dias, que nos leva à frase da semana, que é uma frase bem forte. Escolham sempre Soares Dias e um VAR amordaçado. Porquê, Fernando Jorge, a escolha desta frase como frase desta semana? Olá, Rui, bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos vão acompanhar e o nosso obrigado, já, para todos. Tem lógica esta frase porque o Soares Dias, entre a Taça de Portugal, a Taça da Liga e o campeonato, já arbitrou o Benfica umas 7 ou 8 vezes. Portanto, parece que não há mais árbitros quando eles são 24 ou 25 de alguma qualidade, para o fraco, que são mais. O Soares Dias tem sido, quanto a mim, nomeado muitas vezes para o Benfica. E ainda faltam aqueles jogos mais escaldantes que vão decidir o campeonato, e é um Benfica-Porto, um Benfica-Braga e um Sporting-Benfica. Acredito que o Soares Dias, nestes 3, pelo menos, não é? E também depois ainda é o Braga-Porto, estará na maioria destes jogos. Portanto, mais uma vez. E agora, um Soares Dias que é anti-VAR, já vi isso ali várias vezes no BES, já disse isto aqui nos programas anteriores, portanto é contra o VAR, contra a intervenção do VAR. Muitas das vezes o VAR, por isso é que haviam de ser o áudio, entre estas conversas entre o VAR e o árbitro, a gente devia ouvir, audíveis, para toda a gente ter a noção do que eles estão a discutir ou a conversar, e assim via-se se era do árbitro que não quer ir lá ver ou não, ou se é do VAR que não faz a intervenção. Por aquilo que a gente vê na televisão. O Soares Dias, os VARs do Soares Dias estão amordaçados. Por isso é que eu ponho aqui, porque há um penalti flagrante no jogo do Benfica, que toda a gente viu de cadeirinha. Os que estão no estádio ainda mais facilmente viram o lance. E o VAR esteve caladinho. Ausente, ou então fez uma intervenção e o Soares Dias não ligou nenhum, que é o normal. Relativamente a esse jogo... Entretanto, mesmo com essa não marcação do penalti, o Benfica ganha por 2 golos, sem sofrer nenhum. E o que é que te pareceu a exibição do Benfica perante um Famalicão que foi, digamos que defensivamente foi competente, mas nada profícuo a atacar? Sim, já disseste mais ou menos, não quase tudo, vou só complementar, mas foi. O Benfica não fez uma grande exibição. Tivemos mais uma vez o Chiquinho que nos jogou e o Alnes no lugar que eu, para mim, acho que é o lugar dele. O Benfica jogou rápido, entrou a jogar rápido, incisivo. A falta do Guedes lá na frente também se nota um pouco, porque o Rafa ainda não está em forma, embora leve bastante porrada. O Rafa falhou vários golos, vários lances, incluindo 2 praticamente de baliza aberta, e não devia ter falhado. O Grimaldo, para mim, foi o melhor jogador em campo, só não é considerado porque o Gonçalo Ramos, muito bem, faz os 2 golos e visou, e portanto o Ramos esteve muito bem, dentro daquela norma que é dele, de ser o primeiro defesa, o primeiro a defender, quando perdem a bola a equipa do Benfica. O Famalicão pareceu-me, tem bons jogadores, ainda jovens e tudo e tal, pareceu-me com pouca ambição, praticamente não molestou o Benfica, não teve quase situação nenhuma de jogo, jogou mais atrás, linhas mais recuadas, e esperou que o Benfica falhasse aqueles falhanços. Tivemos os 2 golos, temos uma situação de arbitragem, por causa da frase que pusemos aqui, que é lamentar a não marcação de um penalti claríssimo, que toda a gente viu. Por acaso o resultado estava 1-0.
mas imaginemos que o Famalicão num canto, num livre, poderia Claro, eventualmente podia marcar um influenciar o golo e resultado. podia ter influenciado o resultado. O Benfica fazia aí o 2-0 e ao fim, aos 90+2, fazia como fez Penso que o o Benfica 3-0. também faz uma exibição mais segura a nível defensivo pela colocação exatamente do Alcenas, que deu realmente um critério de jogo. Sim, e dá outro âmbito, outra coisa que o Chiquinho, eu já disse aqui, o Chiquinho, embora para o campeonato português não tem a mesma, possa ser um jogador a mesma classe. valioso, mas a nível europeu não. É curto. O Alcenas está um pouquinho fisicamente gasto, também por causa daquelas sequências todas de andar a fazer vários lugares, não é? E baralhado um pouco também, que não há nenhum jogador no mundo que faça várias posições e depois venha para ali, geralmente tem que ganhar calo num determinado lugar e aí depois vê-se o jogador a ser. Joga sempre bem, Mas acho que foi muito e competente, sim, muito e portanto competente. esteve muito bem em todos os lances, é o melhor jogador do Benfica, continuo a dizer. Podem querer comparar com o Enzo é outro tipo de jogador, mas vê-se agora na Inglaterra, eu já ouvi jogar o Enzo, nada de excepcional. Este jogador, sim, é um jogador de equipa, é um jogador competitivo, é o melhor jogador, é a melhor aquisição que o Benfica fez, além do treinador. Mais uma vez, o Roger Smith, na minha ótica, muito tarde a fazer as substituições. Musa tem que entrar mais cedo, até porque Gonçalo Ramos estava cansado, não é? Porque foi a todas, não é? E Feno também. Eu acho que o Musa devia ter mais minutos, provavelmente, se calhar, amanhã, contra o Bruges, o Musa vai ter mais minutos, uma vez que o Gonçalo Ramos acusa alguma fadiga ou algum esforço, e é natural que até possa ser suplente. Portanto, um jogo bem ganho pelo Benfica, sem grande brilhantismo do Famalicão, sem grande brilhantismo, mas os 3 pontos que era o essencial da questão. A jornada continuou no dia seguinte com 2 jogos importantes. O primeiro foi em Portimão, o Sporting, como diz Rubem Amorim na divisão, estar atrás cria ainda mais stress. O Sporting não pode perder pontos de forma nenhuma se quer alcançar uma posição na Champions League. Vai a Portimão, massacra o Portimão e estava, por mor do desperdício, estava em vias de perder pontos. O que é que falhou no Sporting para não golear o Portimonense, uma vez que o Portimonense foi uma equipa muito fraca? Ora bem, Rui, já disseste quase tudo. O que falhou foi o Pedro Gonçalves, não estar num dia assim. O Pedro Gonçalves está num dia assim, só por ele tinha resolvido o desafio com 4 ou 5 golos de caras, incluindo até um penalti ele falhou. Estou convencido que o Pedro Gonçalves, a esta hora, se ainda estivesse a jogar, não teria marcado um golo naquele novo. Foi um dia não, que acontece a todos os bons jogadores, e o Pedro Gonçalves é um grande jogador. Está a jogar no lugar dele, portanto é ali que ele deve jogar, quanto a mim. Contrariamente ao treinador do Benfica, quer o Sérgio Conceição e mais o Rubem Amorim, fez aqui 5 alterações, faz uma rotação que eu acho excessiva. Acho que devia fazer uma rotação de 1 ou 2, 5 ou 6, o Amorim fez 5, acho que é uma rotação muito excessiva. Claro que o Amorim também fez esta rotação a pensar, a lançar alguns jovens também, a ver se eles ganham mais calo, não é? E outra maneira de jogar. E adequar-se à equipa e a pensar também no Arsenal, que vai jogar na quinta-feira com o Sporting em Alvalade, é um jogo difícil, e o Amorim quer apostar algumas fichas a ver se o Sporting faz uma boa figura, pelo menos se bate bem com o Arsenal. Eu acredito que sim. O Arsenal é uma equipa que joga aberta e o Sporting, com as equipas que jogam abertas, tem feito bons resultados, contrariamente ao campeonato, nas equipas que se fecham. Portanto, Pedro... isto é mais um desperdício, um jogo bem ganho, 3 pontos bem ganhos da parte do Sporting, um Portimonense, que eu já tinha visto aqui no Bessa, já tinha comentado até esse jogo do Boa Vista com o Portimonense, muito fraco, um Portimonense a jogar basicamente para o empate, e geralmente quem joga para o empate acaba por perder o jogo, e foi o que aconteceu, e muito bem, e o Sporting ganha 3 pontos. E o Pedro Gonçalves redimiu-se com grande passe, e o Paulinho com grande golo também. Depois da saída do banco, o Pedro Gonçalves fez um passe. Fez justiça ao resultado. Exatamente. A jornada continuou à noite numa deslocação que se antevia muito difícil do Porto, até porque o Porto vinha de uma derrota completamente inesperada perante um Gil Vicente, com um jogo cheio de peripécias e também muito desfalcado mesmo. O Porto faz uma remodelação muito grande na equipa, chega às Chaves, ganha aos Chaves,
no teu entendimento, de forma justa, de forma clara, sem interferências alheias? Sim, em termos de arbitragens, a única coisa que temos aqui a lamentar é uma arbitragem tecnicamente fraca do Manuel de Oliveira, mostrando demasiado cartões, quer à equipa dos Chaves, quer à equipa do Porto. Alguns até os trocou e houve intervenção do VAR para uma retificação em termos de expulsão, porque não era aquele jogador, era o Jô, que já tinha um amarelo e é que veio cá para fora, e ele mostrou um vermelho até direto a um jogador dos Chaves, erradamente. Portanto, não foi por aqui. Muitas interrupções, este árbitro muito fraco. Se arbitrasse na Inglaterra, os jogos lá eram terríveis e provavelmente este árbitro era dispensado da arbitragem, porque é um árbitro muito fraco, que não deixa jogar, muitos cartões, perde-se dentro do campo, não tem noção nenhuma, não tem condições para ser árbitro de futebol. Já ouvi várias vezes. Este e outros. O Porto foi meio por meio, ou seja, algumas alterações que o Sérgio Conceição fez por lesão. O Galeno continua, é um dos que estava em grande forma, que tem feito muitos golos, e um jogador mais importante do Porto, continua fora por lesão, mas o Taremi e o Pepe, que são dos dois melhores jogadores que o Porto lá tem, o Conceição meteu-os no banco por opção, até porque o Porto não joga esta semana para a Champions League. Portanto, admirei-me como é que... E o Porto pôs-se um bocado a jeito, porque o Chaves jogou dentro daquilo que é mais ou menos normal, sem medo do Porto, jogou quase olhos nos olhos, criou algumas oportunidades. O Porto marcou 3 bons golos. O terceiro, já a acabar o jogo, pela entrada do Taremi, que fez um bom lance e meteu bem a bola para o Chaves também para o já Martínez. estava desfalcado. O Chaves, entretanto, tinha reduzido o score, o placar do jogo, para 2-1, e portanto o jogo estava ali naquela incerteza, praticamente quase até ao fim. Tiveram algumas oportunidades, o Chaves não defendeu, fez o seu jogo, tem alguns jogadores também lesionados, importantes, e portanto o Porto acaba por ganhar com justiça, marcou 3 golos, foi superior ao Chaves, mesmo com as segundas escolhas do Porto. Portanto, claro que é um bocado... ao que o Sérgio Conceição disse no Tinha fim. dito, aliás... Não havia ópera, havia tambor. Não há coisa, toca-se com o tambor. E, portanto, o Porto tem essa característica de que, mesmo jogando as segundas linhas, joga com arreganho, joga para ganhar. Sim, e fundamentalmente não deixa ganhar mais distância do Benfica, que está a 8 pontos, e o Porto não pode perder pontos em lado nenhum. Não? Claro. Sob pena de, se perder mais 2 pontos, para mim o campeonato fica resolvido. Praticamente resolvido. E tem o Sporting de Braga também, que jogava a seguir, já vamos falar, que jogava a seguir também, que podia estar ali na pegada do Porto também, à espera de mais um deslize. E ainda vão jogar entre eles. Atenção. Sim, o Braga realmente fecha a jornada a nível dos 4 primeiros classificados e um pouco pressionado, uma vez que os outros contendores ganharam os seus jogos. Mas o Braga acaba por vencer também o Rio Ave com alguma, não direi facilidade, mas com justiça. Sim, o Braga acaba por ser uma vitória justa do Braga, que continua firme no terceiro lugar, portanto a 2 pontos do Porto e a 10 do Benfica. E o Rio Ave, quanto a mim, que é uma equipa que até pratica bom futebol, tem feito alguns bons jogos, está a fazer um campeonato razoável, pecou, quanto a mim, pela falta de condições para atacar os 3 pontos. Não jogou para ganhar os 3 pontos, jogou basicamente para o empate. Foi mais uma equipa que joga para o empate, pouco fez lá na linha da frente, tirando um lance ou outro. O Braga ganhou bem, justamente, os 3 pontos e, portanto, geralmente quem joga para o empate confirma a regra que acaba por perder o jogo. E, portanto, o Braga mantém-se na mesma, 2 bons golos, um do Bruma e um do Simão Banza, de pontapé de bicicleta, praticamente ao fim, depois de ter entrado na partida. Foi um bom golo. Mas o Braga teve outras oportunidades e o Rio Ave, como eu disse, pecou um pouco por falta de ambição de querer ganhar os 3 pontos, que é o que falta à maior parte dos treinadores para baixo do Braga. Falta-lhes essa ambição de jogarem para ganhar os 3 pontos. Houve um grande treinador que passou aqui em Portugal, volto a frisar isto, chamado Paulo Autuori, que jogou com o Nacional, fez uma grande época, era o seu primeiro ano aqui no Nacional, e ele disse uma frase importante.
Foi o ano em que passaram a vitória a valer 3 pontos, e ele disse uma frase importante: preferia ganhar um jogo e perder 2 e ter os mesmos 3 pontos do que jogar 3 jogos para o empate e ter 3 pontos. Sim. Portanto, jogou sempre para ganhar. Fez um grande campeonato só de vitórias. Praticamente acho que teve um empate ou 2, no máximo, durante o campeonato. Ganhou em muitos campos, perdeu tão bem até em casa e tudo, mas jogava ao ataque sem medo. Fosse o Porto, o Benfica, o Sporting ou outra equipa qualquer. E dá gosto de ver jogar estas coisas. Senão a gente vamos para ali ver os jogos e vemos só as equipas na retranca, falta de ambição. E o engraçado é que nós vemos, quer o Rio Ave, quer este Portimonense, quer outras equipas, quando estão a perder por 1 a 2-0, começam a jogar a bola. E a gente vê que eles também sabem jogar a bola. Porquê é que não arriscam logo de entrada? Sim. Não é? Podiam fazer outro tipo de jogo, mais aberto. Podiam perder na mesma. Mas o espetáculo era outro. E o campeonato ganha a estaleca, ganha outro tipo de estaleca. Por falar em equipas perdedoras e fazendo uma pincelada, passando uma pincelada sobre o campeonato, presumo que as equipas insulares, nomeadamente o Santa Clara e o Marítimo, estão a enterrar-se cada vez mais. Sim. A par do Passos Ferreira. Sim, e o Passos Ferreira hoje, falta este jogo do Casa Pia com o Passos Ferreira, é um jogo de extrema importância para o Passos Ferreira, porque perdeu em casa 3 pontos com o Boa Vista. Se tem ganho esses 3 pontos, estavam aqui mais ou menos Isé com o Marítimo, Santa Clara e o Passos Ferreira com 15 pontos, o Marítimo com 16, e estava a 1 ponto deles os dois. Acredito que estas equipas aqui vão lutar, ainda não ponho de fora o Passos de Ferreira, para ir ao play-off, à liguilha, à chamada liguilha, com o terceiro classificado da segunda divisão. O Estoril tem vindo por aí abaixo, teve agora um novo treinador, Ricardo Soares, que substituiu o Veríssimo, que eu disse que não ia lá ficar o coisa toda e não me enganei, mais uma vez. Ainda não teve tempo para pôr a equipa a jogar dentro daquilo dos moldes. Teve um jogo completamente, uma entrada completamente infeliz. O coisa foi muito superior ao Estoril, até podia, portanto, até tinha mostrado um bom futebol contra o Benfica e, portanto, mostrou o mesmo na coisa e foi ganhar merecidamente ao Estoril por 3-0 e podia ter ganho por mais. O Estoril tem que se pôr a pau, porque é um dos candidatos que pode descer. O Desportivo de Chaves, já com 26 pontos, dificilmente vai ser apanhado por estas equipas, não é? Porque vão perder também nos seus pontos. Tivemos assim por alto, Boa Vista. Um Boa Vista em casa com um Arouca. Cá está, mais um jogo que o Arouca até joga bem. Acho até que o Arouca tem melhores jogadores do que o Boa Vista. Podia fazer outro tipo de jogo, com mais ambição, mas o seu treinador veio jogar para o empate também, e o Boa Vista, dentro daquelas limitações que tem, não é? Boa Vista é uma equipa limitada, falta 1 ou 2 jogadores, faz muita falta. Jogou bem, foi um jogo razoável, e o Boa Vista só lhe faltou marcar golos. Marcou 1, foi anulado fora de jogo, e o Boa Vista podia ter ganho o jogo por falta de ambição do Arouca. Via-se nitidamente que se o Arouca jogasse mais ao ataque, poderia criar grandes dificuldades ao Boa Vista. Mas não jogou assim. Os seus treinadores, já está, mais um que entende que tem que jogar para o meio da tabela ou para a contenção, ou para não descer de divisão. Depois tivemos um Gil Vicente que ganhou 2-0 ao Marítimo, naturalmente, não era candidato, mas foi um engano. Eu, por acaso, vi este jogo e quem devia ganhar era o Marítimo. O Marítimo foi muito superior em quase todo o encontro relativamente ao Gil Vicente. Falhou, foi bolas umas atrás das outras, não é? E o Gil Vicente acabou por marcar 2 golos, com alguma felicidade. Foi um resultado injusto. Exatamente, mas é um resultado completamente ao contrário daquilo que devia ter sido. E aqui o Marítimo dava um salto em termos classificativos. O Santa Clara perdeu e bem também este jogo com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães está a jogar bem, dentro daquele âmbito do treinador, o Moreno. Está a fazer um bom campeonato para o treinador que é. Com jovens também, tem algum futuro. E mais 3 pontos arrecadados e o Guimarães está em grande. O Guimarães face ao orçamento e hoje, que tem. Exatamente. E hoje temos um Casa Pia com o Passos de Ferreira, que é o último jogo para acabar esta jornada. E que é a 23ª. Para o Passos Ferreira. Acredito numa surpresa hoje do Passos Ferreira. Estou com o palpite Casa com o Passos Pia Ferreira hoje. O Casa Pia não tem... Está a baixar muito de produção, de golos, de maneira como jogava na primeira volta. Fez uma primeira volta extraordinária, manteve-se ali no 4º lugar. E depois começou a descer por aí abaixo. Vi-os aqui no BES. Não gostei muito deles ultimamente. Acho que os jogadores estão cansados ou estão espremidos. Não sei. Há ali qualquer coisa que não está bem. Acredito que o Passos Ferreira hoje possa fazer uma surpresa, e era bom até porque o Passos Ferreira é das equipas que merece ficar na primeira divisão, porque não tem dívidas, a sua estabilidade. É estável, é uma equipa que merecia.
Temos a próxima jornada. Já agora queres Sim, falar? já agora. Pronto, temos um Porto que recebe o Estoril, portanto, à partida não tem grande problema, um Passos Ferreira Santa Clara, um Chaves Portimonense, um Vitória, um Guimarães com o Arouca, o Braga vai a Vizela, é um jogo difícil, porque o Vizela difícil. está a jogar muito bem, tem bons jogadores, está muito bem orientado, quanto a mim até melhor do que um Álvaro Pacheco, está a jogar muito mais a bola do que jogava com o Está a Álvaro ser mais Pacheco, ambicioso. com o Tulipa. O Rio Ave, Gil Vicente, o Benfica vai ao Marítimo, um jogo Que é o difícil. jogo da jornada. Porque digamos assim. o Porto foi lá perder pontos ao Marítimo e o Benfica também pode ir lá perder pontos, porque o Marítimo necessita de ganhar como pão para a boca, não é? O Sporting E com o faço Boa a Vista. demonstração de agora em Barcelos. Não é? Vai ser um jogo que, à partida, o Sporting vai ter alguma dificuldade se o Boa Vista fizer a exibição que fez no Estádio da Luz contra o Benfica, que fez uma boa partida. Organização Exato. defensiva. Muito bem defensivamente, então vamos ver. E um Famalicão com o Casa Pia, que é mais um jogo à partida. Sem Entretanto, o futebol continua e já amanhã, para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, o Benfica vai receber o Bruges com uma vantagem confortável de 2 golos. Não se prevê nenhuma surpresa, prevê-se que o Benfica passe aos quartos de final. Qual é as suas expectativas sobre esse jogo? Sim, acredito que toda a gente, e eu também, estou imbuído desse espírito que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar amanhã ao jogo. O Roger Smith já pode estar no banco amanhã, podia na mesma, porque o castigo é só aqui a nível nacional, no campeonato. Acredito que não vai fazer grandes alterações, podia substituir um ou outro, mas não vai fazer. Acredito que irá manter a equipa, mais ou menos esta equipa que jogou. O Chiquinho ainda não está em condições, portanto o Osnas vai se manter ali na mesma posição e muito bem, quanto a mim. Na frente, eventualmente, poderia mudar. O Gonçalo Retes também parece-me que ele vai fazê-lo descansar, para não massacrar a lesão, senão em princípio será tem mais problema. equipa. Portanto, e o Benfica, se ganhar aqui, além da vitória dos 2,8 milhões em caixa, tem mais 10 milhões e meio, pode atingir um recorde de 71,5 milhões. É muito dinheiro. Para já, não é? Depois ainda temos as Equilibra meias a balança. Depois temos o Sporting também, Exatamente. na Europa League, com o Arsenal, que é um jogo difícil. Que é o líder da Premier League. Portanto, não é fácil, mas estas equipas inglesas, com as equipas portuguesas, nunca tiveram assim a vida muito confortável, porque não encaixam muito bem na maneira como jogam as equipas portuguesas. Acredito que o Sporting vai fazer um bom jogo, já fez, já andou pelas ruas da amargura e fez bons jogos a nível europeu. Acredito que o Sporting vai se bater bem com o Arsenal. Claro, tem que estar com alguma atenção, jogar os melhores e não dar muitas abébias ao Arsenal. São indivíduos perigosos lá na frente, jogam rápido, jogam no primeiro e marcam muitos golos. O favorito será com certeza o Arsenal, Sim, que é o líder da Premier League. Sim. Isso partida. Diz tudo do valor da equipa. Sim, não é por acaso que o Sporting vale 200 milhões, ou vá lá, dá-nos mais algum 250 milhões no plantel e o Arsenal vale 800 e qualquer coisa. Não é? Portanto, se fosse pelos plantéis, isto era trigo limpo, farinha amparo. Vamos esperar então pela próxima jornada B-Win, se traz surpresas ou não, augurando que as equipas portuguesas que ainda estão nas competições europeias façam uma boa figura e passem à fase seguinte. E com isto nos despedimos com toda a amizade e desejando a todos uma ótima semana. O meu obrigado e boa tarde para todos.